Valeu, boa noite. E o povo aí de casa, como foi nos últimos vestibulares no Enem? Agora nós temos outras instituições que podem cobrar narrativa. A maioria das instituições cobram dissertação, fechou? Mas nós agora vamos falar de alguns gêneros textuais. Vamos falar nas próximas aulas sobre a carta, sobre notícia, resenha. Hoje nós vamos falar sobre o conto. E um dos grandes escritores de conto é chamado de Machado de Assis. Machado de Assis foi realmente, vamos dizer assim, não que não houvesse antes contos na literatura brasileira. Havia sim, porém com Machado de Assis é que isso se tornou uma coisa mais evidente. Então Machado de Assis, no realismo, é um marco para os contos. E vários vestibulares já cobraram contos de Machado de Assis para a interpretação de textos, ok? Então, vamos lá. O conto é uma narrativa breve, resumida, concisa. Então, nós não vamos colocar, por exemplo, muitos personagens. Então, na narrativa, nós temos alguns elementos básicos. Quais são esses elementos? Primeiro, é o fato, ou seja, o que acontece, quem participa disso, onde isso acontece, quando e o como. Só que necessariamente esse quando, por exemplo, não precisa ser uma data específica. Não precisa ser uma data, no dia tal, do mês tal, do ano tal. Esse tempo pode ser o tempo da narrativa. E esse tempo da narrativa pode acontecer em 1 segundo. Tá certo isso? Vamos lá. Vamos evitar colocar muitos personagens. Porque normalmente nós temos de 20 a 30 linhas para escrever. Cada personagem tem que aparecer e ter um porquê. Ok, galera? Então não fiquem se enrolando muito. Não há no conto espaço para você ficar, por exemplo, dando muitas informações, muitos detalhes. Então vamos lá. É uma narrativa linear, ou seja, segue um tempo cronológico, não tem muito aquela questão de ir e vir. Como alguns romances, por exemplo, o romance Helena, de Machado de Assis. Nós temos lá a Helena, personagem, e ela, no decorrer da história, a partir do momento que ela vive uma nova vida com uma família que não é a dela, ela começa a ter alguns flashes. Na história, nós temos uma volta ao passado, aos pais biológicos dela, toda a história dela com o pai que a assumiu. Então, ali, nós temos essa ida e vinda. Não é para a gente fazer isso no nosso conto, porque nós não temos o espaço suficiente para fazer. A linguagem é simples, direta, não se utiliza de figuras de linguagem. Evitem usar figuras de linguagem, porque muitas vezes essas figuras de linguagem, se nós as utilizamos no texto, podemos não utilizar corretamente e dar um sentido que é aquele que nós não queremos. Ok? Então, linguagem objetiva, direta. Vamos lá. Todas as ações se encaminham diretamente para o desfecho. Ou seja, nós vamos ter introdução, desenvolvimento, conclusão. A partir da introdução, eu já construo o final. Então, muitos contos, eles ficam até inacabados, deixam aquela questão, aquela pergunta no ar. Será que é isso? Será que é aquilo? Mas, vamos dizer assim, todos esses questionamentos já são formados a partir da introdução. Beleza? Vamos lá. Envolve poucas personagens e as que existem se movimentam em torno de uma única ação. Ou seja, um acontecimento, um fato, não é para ficar colocando um monte de situações. Então, é uma narrativa breve, curta, resumida. Uma ação central. Vamos lá. As ações se passam em um só espaço, constituem um só eixo temático e um só conflito. O que é o conflito? O conflito é aquilo que faz a história mudar de rumo. Ok? A história, ela toma outra proporção. Um conflito apenas. A habilidade com as palavras é muito importante, principalmente para se utilizar de alusões ou sugestões, frequentemente presentes nesse tipo de texto. Vamos lá. A habilidade de escolher palavras. Nós precisamos compreender que as palavras, elas, dependendo da situação em que nós a utilizamos, elas podem ter diferentes sentidos. A construção das frases também pode levar a diferentes sentidos, pode gerar, por exemplo, ambiguidades. E eu não posso gerar ambiguidades. Eu preciso ter a construção da minha frase
de tal forma que ela dê a informação exata para o leitor. Então, por exemplo, nessa situação aqui, a compra da empresa foi criticada por todos. Essa frase aqui, ao você ler, nós vamos perceber que não apresenta erro gramatical. Tá? Mas ela está ambígua. Por quê? Eu não sei se a empresa foi comprada ou se a empresa comprou algo. Então, a frase não apresenta erros gramaticais, mas ela não é competente. Então, nós precisamos ser competentes na escolha das palavras e na organização das nossas frases. Eu costumo dizer o seguinte, nosso grande problema está na organização das frases. Eu preciso lembrar que se eu tenho um verbo, eu preciso ter elementos que se liguem a ele. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu preciso ter um objeto direto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, um objeto indireto. Mas, Mari, se essa palavra já tiver sido mencionada anteriormente, você tem que usar um pronome, que é a questão da coesão textual. Ok? Então, vamos lá. Galera, na narrativa, predomina o tempo passado. Nós vamos contar algo que já aconteceu. Basicamente. Não quer dizer que nós não possamos ter uma narrativa com o tempo presente. Mas, normalmente, nas narrativas predomina o pretérito perfeito do indicativo. O que é o pretérito perfeito do indicativo? É o ontem, já aconteceu. Então, por exemplo, o verbo amar no presente é agora. Fica como? Eu amo. No pretérito perfeito, já foi, acabou. Amei. No imperfeito, que denota continuidade. Amava. Olha, hoje acordei tarde. Pretérito perfeito. Ai, que saudade das férias. Porque eu acordava tarde. Ou seja, acordava denota continuidade. Repetição lá no passado. Tá claro isso? Olha lá. E o pretérito mais que perfeito? Será que a gente usa isso? Acordara. O verbo vender, vendera. O verbo partir, partira. O verbo amar, amara. Mais que perfeito. Vamos lá. Para aqueles que estão encalhados, estão com o coração partido, precisam de um amor na esperança. Eu amarei. Pensa bem naquela conta lá da Marisa, que você não termina de pagar nunca. Aquele cartãozinho infernal, que você, quando você pensa que acabou, você vai lá pagar e tem que passar por toda aquela, o caixa é lá no fundo. Aí você passa, já vai comprando, já faz outra conta. Um dia, eu, na esperança, usando o verbo pagar, um dia eu pagarei. Agora, na desculpa, se eu pudesse, pagaria. Futuro do pretérito. Eu costumo dizer que futuro do presente é o futuro da esperança. Pagarei, amarei, beijarei. Não vou falar mais. Para no beijo. Deu, tá bom. Vamos lá. Agora, futuro da desculpa. Iria, faria. Isso aí é o futuro do pretérito. E ainda temos o presente do subjuntivo. Que eu ame, que eu fale, que eu seja. E não que eu seja, pelo amor de Deus. Seja. Olha lá. O imperfeito. Se eu não te amasse tanto assim. Olha que lindo, galera. Talvez não visse flores dentro de mim. Tá bom, não vou cantar? Eu já sei, não posso cantar. Vamos lá. Amasse, visse. O povo de Santa Catarina muitas vezes tem o hábito de usar vice, nega. Comprasse, falasse, buscasse, tá errado? Se eu falasse, se eu buscasse, se eu visse. Se eu quero dizer, que é algo que já aconteceu, eu tenho que usar o pretérito perfeito. E aí vai ficar viste, buscaste, isso no tu. Porque no vós nós vamos ter o S, beleza? Vamos lá. Eu preciso ter competência na hora de escrever o meu texto em relação ao uso dos verbos.
porque eles são extremamente importantes, eles têm significados. Os tempos verbais apresentam significados. Vamos lá. Nós vamos trabalhar com um texto agora que é um conto da Marina Colasanti. E diz aqui, apoiando-se no espaço vazio. Vocês acham que aí existe um paradoxo? Paradoxo, andei correndo. Andar indica uma coisa, correr indica outra. Apoiar-se subentende ter em que se apoiar. Espaço vazio, vamos lembrar das aulas de física aí. O que é o espaço vazio? É o vazio. Porque física é assim, ou você entende ou você não entende. Então, para que aprender aquele negócio do deslocamento? O importante da física é compreender que existe a lei do atrito. E a lei do atrito provoca o que, galera? Aquecimento. E depois do aquecimento vem o quê? A inércia. Ponto. Acabou. Não precisa de mais nada. Vamos lá. Aqui na introdução nós vamos apresentar 2 personagens. Então lá, durante mais de 20 anos, e aqui caberia uma vírgula. Por que aqui caberia uma vírgula? Porque durante mais de 20 anos é um adjunto adverbial de tempo. E quando nós começamos as orações com adjuntos adverbiais de tempo, nós colocamos vírgula. Durante todo o século XX, vírgula. Ok, galerinha? Vamos lá. Partilhou a cama com sua esposa chinesa. E embora Xing Ping Mi não lhe tivesse dado os filhos, sabia o quanto ela os desejara. Olha aqui, ó. Desejara mais que perfeito. Sabia, pretérito imperfeito. Vamos lá. Partilhou, pretérito perfeito. Tá claro isso? Nós vamos usar todos os tempos verbais na nossa redação. Vamos lá. Várias vezes ao longo daquele tempo, vírgula, por quê? Ao longo daquele tempo, é um adjunto adverbial de tempo. Vamos lá. Dissera-lhe ter estado grávida, perdendo a criança em lamentáveis acidentes. E ele piedosamente fingira acreditar, para não ferir sua delicada sensibilidade oriental. Olha que casal lindo, galera. Viram só como existe um casamento legal? Tá? Vamos lá. O próximo aqui diz o seguinte. Gente, vai falar sobre o amor deles. Olha que coisa linda. Gentilmente amavam-se, recato, escuridão, jogos de lex. Assim se procuravam desde sempre na pesada penumbra do quarto. Corpos nunca revelados, névoa de incenso, amor envolto em véus e cortinados, conservando o mistério dos primeiros dias. Mais de 20 anos e ainda tem o mistério dos primeiros dias. Gente, é um casamento perfeito. Não é verdade? Porque no começo do relacionamento você olha para a pessoa, aquela coisa quente. Depois, com o passar dos anos, vai se tornando aquilo morno. Até chegar no congelante. Bom, e esse tempo não precisa levar 20 anos. Pode ser em 5, 10. 10 anos é demais. Vamos lá, é quase uma vida. Mas é ou não é um casamento perfeito? O cara é gentil. Ele mente para ela, para não ferir a sua delicada sensibilidade oriental. Ou seja, existem mentiras que são toleráveis, que são perdoáveis. Vamos lá. Porém, brincadeira, né? Tava tudo muito bem, tava tudo muito bom, mas na verdade tem um porém. E este porém aqui é o nosso conflito. É o conflito, ou seja, a história ela tem, vamos dizer assim, um momento em que ela vai tomar uma nova direção. Nós temos 2 personagens aqui. Quem são esses personagens? Xing Ping Mi e o marido. Qual é o acordo que nós temos aqui? Qual é o acordo para um casal que está expresso aqui? Um homem e uma mulher. Tá claro? Um homem e uma mulher. Esse é o acordo. Vamos lá. Vamos ver qual é esse conflito, qual é esse porém. Porém, adoecendo, Xing Ping Mi exigiu ao médico que se abrissem janelas e se fizesse luz, tornando possível o exame.
E embora ele se mantivesse do lado de fora da porta em discreta espera, não lhe foi permitido escapar à revelação trazida junto com o diagnóstico. O caso é sério. Surgiu um novo personagem. Qual é o novo personagem? O médico. Vamos ver então. O médico. A paciente logo sararia. Ai, que alívio, não, galera? Ela vai sarar, então quer dizer que não é algo grave. Vamos ver. A paciente logo sararia, comunicou-lhe o médico. Porém, ele considerava seu dever comunicar que, à luz da medicina, e não obstante a graça e a doçura inegáveis, sua esposa, Xing Ping Mi, era, na verdade, um homem. Um homem? Ó céus! Ó céus! O que está acontecendo aqui? Mas não é a Xing Ping Mi? E a Xing... Ai, agora? Atordoado, cambaleou, sentindo esboroar-se o cerne do amor. Estendeu as mãos à frente. Mas em que apoiar-se? Se ele próprio, apesar da barba e dos bigodes, e sem que sua amada jamais desconfiasse, era e tinha sido ao longo daqueles anos todos mulher? Contos de amor rasgado, Marina Colaçante. Pergunta... Eu adoro ler essa história. Eu adoro ler esse conto. Porque vocês todos sempre ficam assim. Não, já, ó, no parágrafo anterior já fica. Meu Deus, mas é um homem? Daí? Olha lá. E eu pergunto para vocês o seguinte. Aqui foi feita uma revelação. Não foi feita? Para quem foi esta revelação? Para o marido. Aham. Galerinha, pergunto para vocês. Eu vou voltar aqui, porque agora eu aprendi a mexer certinho. Gentilmente amavam-se. Recato, escuridão, jogos de leques. Galerinha, 20 anos. Mara, mas era na escuridão. Mas a gente tem o quê? Só algumas pessoas não percebem. Gente, é só dar uma palpadinha que você já vai perceber. Então, a revelação só, alguns casos de algumas pessoas, né, que às vezes são flagradas com uns que não são, que são, mas não são, e daí falam, não, mas eu não sabia, não percebi. Tudo bem. 20 anos, mas ali tem o teor alcoólico, tem a festa, tem a balada, né? Mas aqui não, são 20 anos. A revelação foi para o marido? Não, e eu vou provar isso para vocês. Porque eu não posso construir um final sem ter defendido esta ideia desde o começo. Não foi para o marido a revelação. Vamos lá. Aqui diz o quê? Várias vezes ao longo daquele tempo disseram-lhe ter estado grávida. Quem disse? Quem disse? A Xing Ping Mi. Disse para quem? Para o marido. E ele piedosamente fingira acreditar. Por que é que ele fingia acreditar? Porque ele sabia que ela não poderia ter filhos. Então a revelação não é para o marido. E provavelmente também não é para a esposa. Está claro isso? Ela vivia numa ilusão. Pode ser ou não. O que eu posso afirmar aqui é que a revelação não foi feita para o marido. Para quem foi? E nem para Xing Ping Mi, né, galera? Porque com certeza na hora do... A posição é diferente, ora as bolas, carambolas. Também tem outra coisa, a mulher sangra todo mês e não morre, né? Olha lá, galera, essa é piadinha de homem, né?
Ai, que coisa mais sem graça. Eu gostaria muito que um homem sentisse cólica, uma vez na vida. Ah, mas já que ele não pode ter cólica menstrual, ele que tem uma cólica renal. Ui, a pedrinha tem que ser bem grande. Vamos lá, galerinha, presta atenção aqui. É justo? Olha lá. Aqui, então a revelação não foi para o marido, foi para quem? Para o médico. Quem? Analisando isso aqui, vamos colocar o seguinte. Quem será que o médico pode estar representando aqui? A sociedade. A sociedade. Então vejam só, eu tenho aqui um texto fantasioso, tá? Mas que pode muito bem acontecer na vida real. É ou não é verdade? Pode acontecer ou não pode? Pode sim. Tá? E aí eu posso também dizer que nós podemos ter aqui um outro tema por trás. Talvez a autora nem concorde comigo. Ela nem tenha tido esta intenção. Tá? Mas eu poderia dizer que aqui ocorre a inversão de papéis. Por quê? Ela deixa em aberto aqui. Era é pretérito imperfeito, ou seja, denotava continuidade. E tinha sido. Está indicando uma ação pontual, acabada. Ao longo daqueles anos todos, mulher. E aqui eu tenho um ponto e uma interrogação. Pode ser uma afirmação ou uma pergunta. Apesar da barba e dos bigodes. Gente, mulher também pode ter barba e bigode. Com certeza, bigode todas nós temos. Mas nós temos nossos truques. Alguns são mais salientes, outros menos. Mas é possível evitar que eles apareçam. Aqui, ele deixou aparecer. Então, vamos lá. A revelação foi para o médico. E eu posso dizer que aqui houve uma inversão de papéis. Uma inversão de papéis. O homem exercia o papel de mulher e a mulher exercia o papel de homem. Está claro? Eu poderia usar isso como matemática de redação? Para uma dissertação, por exemplo? Poderia. Poderia, com certeza, a inversão de papéis. E nós tivemos aí alguns temas de redação que falam sobre a mulher contemporânea. A mulher contemporânea. A mulher contemporânea, ela tem, no mercado de trabalho, ela exerce hoje funções que antes eram só reservadas aos homens. Existem homens que também exercem profissões que antes eram exclusivas de mulheres. Vamos lá. Mas existe, nessa questão aí, vamos dizer o seguinte. Existe ainda um certo preconceito? Sim. Um preconceito extremamente grande. Vamos colocar o seguinte. Vamos pensar só na questão da educação. Desde a creche até o ensino médio. Vamos lá. Basicamente, quem é que trabalha com educação infantil? Mulheres. Mulheres. Quem é que trabalha como babá? Mulheres. Existem homens que trabalham nessas funções? Sim, mas são poucos ainda. Assim como existem poucas mulheres que estão lá batendo massa na construção de um prédio. Mas já existe? Sim, já existe. Então nós temos essa inversão, muitas vezes, de papéis na sociedade. Tá? Então, assim, mas a questão do preconceito ainda é extremamente visível. Extremamente visível. Por quê? Vamos lá. No ensino fundamental, de 1ª a 4ª série, quem dá aulas? Mulheres. De 5ª a 8ª, começa a mesclar um pouquinho, não é verdade? Homens e mulheres. No ensino médio, a maioria, homens. Pré-vestibular, a maioria, homens. A maioria dos professores em pré-vestibulares são homens, são poucas as mulheres. Não é verdade isso? E por que que isso acontece? Porque existe aí um acordo. Vamos lá, o que que é acordo? Acordo é aquilo que é concretizado pela sociedade. Não quer dizer que é a única verdade. Está claro isso? Existem casais diferentes? Existem casais homo e existem casais hétero. Ponto. Não existe só uma forma. Mas,
quando sai daquele acordo, muitas vezes vai gerar o preconceito, e é interessante para que a gente pegue isso, para gerar os conflitos na nossa redação, no nosso conto. Tá claro? Então vamos pensar. Por que é que as mulheres trabalham mais com educação infantil e fundamental? Porque é aquela história de que a mulher tem um instinto materno. É ou não é verdade? É instinto materno. Mas será que toda mulher tem instinto materno? Não, nem todas as mulheres têm. Mas por que um homem não pode ter um instinto materno? Pode ter ou não pode? Pode. Estão entendendo? Vamos lá. Quando nós vamos escrever um texto narrativo, é importante que nós já falamos sobre isso aqui, que a gente parta de um acordo. Mas se você ficar só no acordo, você vai ter uma historinha que você já sabe como vai ser o final. Não vai gerar surpresa para o leitor, como houve neste texto. É ou não é um bom texto? Vamos lá. Características positivas. Parágrafos breves, resumidos. As ações, não tem muita coisa, né? Não há muitas informações. O que eu vou falar sobre aquelas coisas básicas, que são as importantes. Tudo que é desnecessário a gente deixa de lado. Esse texto, ele parte para um conflito. Qual é o conflito desta história? Qual é o momento que a história muda o rumo? Aqui, no terceiro parágrafo. Mas esse conflito já vem sendo construído o final já vem sendo construído desde a introdução, ok? Mas aqui é o conflito. Por quê? No primeiro parágrafo fala do casamento de mais de 20 anos, o segundo parágrafo fala do amor entre eles, o terceiro parágrafo fala sobre a doença da Xingipingmi, ok? E a partir disso, nós temos a revelação. A revelação aqui já não é uma deixa para o próximo parágrafo, e aí no próximo parágrafo a história muda o rumo, porque até então você acha que é um casal hétero. Mas eu não posso afirmar que é um casal homo. Estão entendendo? Também não posso afirmar que não seja um casal hétero. Mas que ali existe uma inversão de papéis, é possível, né? Vamos colocar que é possível inferir. Olha lá. A partir daqui vem a revelação, e aqui o final inesperado. Que é essa dúvida que a autora traz para nós. É homem ou é mulher? Tá claro isso, galera? Nós vamos tentar partir para um final inesperado. E este final inesperado é aquele que irá fazer o quê? Surpreender o leitor. Vamos lá. Os contos fazem parte da história brasileira. Não apenas da história brasileira. Nós temos aí, com certeza, várias vovozinhas, vovozinhos, que já contaram várias histórias para nós. É ou não é verdade? Os avós não gostam muito de contar histórias de assombração? Não? Minha avó, cara, ela contava cada uma cabeluda. Mas ela contava as histórias com uma riqueza de detalhes que eu me sentia inserida na história, fazia parte daquela história. Tal era a emoção que ela transferia para aquelas histórias orais. Ok? Nós vamos ter que fazer histórias o quê? Escritas. Nós vamos ter que escrever. E na escrita nós temos que dar todas as informações para que o leitor construa os personagens, construa os ambientes. O segundo parágrafo desse texto não é bastante descritivo? Gentilmente amavam-se, recato, escuridão, jogos de leque. Há muita descrição de como era o amor entre eles. Ok, galera? Vamos lá. Vocês podem ter, então, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Catarina, vocês podem ter, sim, o conto. Porque a UFSC é uma das instituições que cobra gêneros textuais. E entre os gêneros textuais nós temos o conto. Beleza? Digam beleza, Mara. Ok, então, agora, na semana que vem nós vamos trabalhar carta. Beleza? Tchau, até semana que vem.